Super-heróis sempre foram símbolos de justiça, coragem e desejo. Pois é. Existe um lado obscuro da cultura pop que pouca gente comenta, mas que movimenta milhões de dólares: a indústria pornô dos heróis. A indústria pornô não perdoa ninguém. Sempre que um filme ou série faz sucesso, logo surgem as famosas paródias XXX. Batman, Mulher Maravilha, Vingadores e muitos outros, ou praticamente todos, para falar a verdade. Desde os anos 80, paródias pornográficas de heróis começaram a surgir, mas foi nos anos 2000 que a coisa realmente explodiu. Produtoras como Vivid Entertainment e Axel Brown Productions criaram versões XXX dos heróis. Essas paródias são uma das formas mais lucrativas do pornô inspirado em heróis, pois aproveitam o hype de grandes lançamentos do cinema e dos quadrinhos. E tem um detalhe curioso: algumas dessas produções investem pesado em figurinos e cenários para ficarem o mais fiéis possível ao original, só que com outras cenas no meio, né? E se você pensa que isso fica só nos filmes, tá enganado. A internet levou isso para outro nível. Já ouviu falar da regra 34? Ela diz que, se algo existe, tem pornografia disso. E adivinha? Super-heróis não escaparam dessa. Fanarts, histórias eróticas, animações, tem de tudo. E o público só cresce, impulsionado por plataformas como OnlyFans e Patreon, onde criadores fazem cosplay erótico dos seus personagens favoritos. Mas essa erotização exagerada também gerou polêmica. Nos últimos anos, Marvel e DC tentaram reduzir a hipersexualização dos personagens femininos, reformulando trajes e posturas. Mas será que isso faz diferença, se a pornografia dos heróis continua crescendo? Por um lado, tem gente que vê isso como apenas fantasia e diversão. Por outro, há quem diga que essa visão afeta a forma como enxergamos esses personagens na cultura pop. E as grandes empresas tentam se livrar dessa associação. Marvel e DC já processaram produtoras de conteúdo adulto e até removeram imagens da internet. Mas, adivinha? Elas continuam surgindo. Por se tratarem de paródias, que são protegidas por lei nos Estados Unidos, muitas dessas produções continuam sendo lançadas. Algumas empresas apenas mudam detalhes dos personagens para evitar processos, como trocar nomes e alterar cores dos uniformes. No fim das contas, os super-heróis nasceram para serem símbolos de poder, coragem e, de certa forma, desejo. Quer as empresas gostem ou não, esse lado sempre existiu e vai continuar existindo. O consumo de pornografia de heróis só cresce, provando que essa fantasia continua forte no imaginário popular. O debate fica no ar: até que ponto essa erotização influencia a percepção dos fãs sobre os personagens? E vocês acham que essa erotização prejudica ou é só mais uma forma de entretenimento? Essa sexualização estraga a essência dos heróis ou faz parte do imaginário da cultura pop? Deixem suas opiniões nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para mais curiosidades insanas da cultura pop. Até o próximo vídeo.